Fala investidor, eu sou o Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai ver o relatório aqui do fundo LGCP11, o relatório gerencial mais recente sobre esse fundo, vai saber tudo sobre ele aqui, todas as informações. Então fica ligado até o final do vídeo para saber mais sobre esse fundo. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos e também curta aí o vídeo para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E aqui a gente vê o objetivo do fundo. Esse fundo tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para as operações logísticas e industriais. Aqui a gente tem algumas informações mais básicas sobre o fundo, então o código é LGCP11, a razão social aqui é LOGCP Fundo de Investimento Imobiliário. É um fundo de gestão ativa, é logístico, tá? O administrador é a Inter DTVM, é para investidores em geral e a taxa de administração, como a gente pode ver aqui, é de 0,46% ao ano, englobando aí os serviços do administrador e do consultor imobiliário, e a taxa referente ao consultor imobiliário é de 0,30% ao ano, a partir de janeiro de 2023, ela estando zerada aqui em 2020, 2021 e 2022. Então, a partir do começo do ano que vem, essa taxa vai efetivamente começar a ser cobrada. Aqui a gente tem os destaques de maio, né, os highlights de maio. Então, a cota patrimonial aqui de R$ 102,09 por cota, uma cota mercado a R$ 77,50. É um fundo bem descontado aqui. Então, a gente vê uma diferença aqui entre o valor patrimonial e o valor de mercado grande. O patrimônio líquido do fundo ainda não está tão grande assim, 279 milhões de reais, o valor de mercado 211 milhões de reais, e esse fundo pagou aqui 60 centavos de rendimento no mês aqui por cota, uma BL de 60 mil metros quadrados, o yield aqui no mês, ou seja, se você pegar esse rendimento do mês aqui de 60 centavos e dividir pelo valor da cota, você tem 0,77%, a inadimplência está em 5,5%, são 9.826 cotistas. Já comenta aí se você é um cotista desse fundo, se você gosta dele ou não. Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque a gente teve um comentário pedindo que a gente analisasse aqui esse fundo. Lembrando, não estou recomendando que você compre ou venda esse ativo, estou apenas trazendo as informações públicas aqui mais recentes para você poder tomar sua decisão mais bem informado, certo? Aqui o número de cotas 2.732.000, tem um dividend yield anualizado aqui de 9,3% e a vacância está em 0%. Então é um fundo que está aqui dentre os fundos de logística que a gente já viu. Não é um fundo super grande, tá? O rendimento aqui está tranquilo, está até próximo ali do XPLG que a gente já viu por aqui, tá? Que é outro fundo de logística. A cota de mercado está bem abaixo da cota patrimonial, que indica aqui que o mercado pelo menos não está disposto a pagar exatamente o que esse fundo tem de patrimônio. E a BL também não é uma BL super grande, mas é um fundo que está em desenvolvimento aqui. Pelas informações que a gente tem aqui de maio, é um fundo que, apesar de pequeno, tem o Inter aí por trás, que é uma instituição, um banco, né, que tem crescido bastante nos últimos tempos aí. Então, a gente pode talvez aí ter um crescimento desse fundo se a gente pensar em novas emissões, né? Então, é um fundo que ainda precisa mostrar um pouco o que veio aqui. Bom, e aqui a mensagem aos investidores. No mês de maio de 2022, eles declararam um rendimento de 60 centavos por cota, que corresponde a um dividend yield anualizado de 9,3%. A receita de locações no mês foi de R$ 1.600.000, aqui sendo a receita distribuída de R$ 1.600.000, um pouquinho a mais aqui do que a receita que eles tiveram. Os contratos com vencimento até 12 meses reduziram 5,9 pontos percentuais aqui no mês de maio, o que reforça o bom relacionamento da consultoria imobiliária com os locatários e a qualidade dos ativos do LGCP11, que historicamente apresentam vacância abaixo das observadas nas regiões dos empreendimentos. Aqui, continuando o comentário, é importante destacar que a inadimplência reportada em maio refere-se a um cliente que teve o aluguel reajustado. Esse aluguel foi pago no mês de junho e vai fazer parte da próxima distribuição. Então, essa inadimplência tem uma motivação aqui e tem uma explicação da gestão. Interessante isso aqui. O fundo encerrou o quinto mês de 2022 após a distribuição dos rendimentos com uma reserva de resultado não distribuído aqui de R$ 320 mil, mais ou menos uns 11 centavos por cota. Então, essa distribuição que o fundo tem feito está dentro do que ele pode fazer. Realmente pelo menos aqui o que a gente consegue ver, é sustentável.
Aqui a gente tem o patamar de resultado distribuído nos últimos 4 meses, demonstra uma estimativa aqui da performance que eles esperam para o fundo ao decorrer dos próximos 6 meses, conforme esse gráfico aqui. Então, a gente tem a estimativa de rendimentos. Então, o rendimento analisado aqui em 9,3. Então, a ideia do fundo é ter um limite superior aqui de 9,9 e um limite inferior de 9,3 mesmo, que foi o que eles conseguiram aqui, se a gente for analisar o rendimento referente a maio. Aqui a distribuição por cota e o yield do mês aqui analisado. Então, a gente vê que lá em junho de 2021, 7,3% de yield no mês atualizado e 54 centavos de distribuição por cota. Teve um aumento aqui, batendo a casa dos 60 centavos lá em fevereiro de 2022. E o yield aqui também aumentando. Claro que esse yield aqui não é só por conta do aumento da distribuição, mas também por conta da diminuição do valor da cota a mercado. Tá? Então, a gente tem sempre que levar isso em consideração, mas é claro que um aumento de distribuição é sempre interessante e uma diminuição da cota a mercado para você que investe por longo prazo pode ser interessante também, pode ser uma oportunidade de você entrar nesse fundo pagando menos pelo mesmo resultado, até por um resultado maior, como a gente tem visto aqui. Então, a gente vê a demonstração de resultados aqui de maio de 2022. Então, a gente teve R$ 1.616.000 de receitas, despesas aqui na casa dos R$ 39.000, um resultado caixa de R$ 1.576.000, uma reserva aqui de R$ 63.000, o rendimento distribuído de R$ 1.639.000, 60 centavos mais ou menos aqui por cota. Aqui os principais indicadores, então, comparando o LGCP, o IFIX e o CDI, uma base 100, tá? Desde o começo lá, dezembro de 2019, né? Mais ou menos, janeiro de 2020. O valor da cota mais rendimentos aqui deu uma explosão no comecinho aqui, logo quando o fundo começou a ser negociado. O valor da cota deu uma descolada aqui do valor da cota mais rendimentos. Como a gente pode ver aqui, esse é o valor da cota, pouco abaixo dos R$ 80. Se você for considerar o valor da cota mais rendimentos, você está próximo aqui dos R$ 90, assim como o IFIX da base 100 também, um pouco acima aqui dos R$ 90. Então, o fundo, considerando o valor da cota mais rendimentos, tem perdido sim do IFIX da base 100 e, claro, o CDI está aqui acima de todos, então saindo de R$ 100 lá, alcançando 110 aqui nesses mais ou menos 2 anos aqui que a gente tem no período desse gráfico. Mas se a gente comparar o LGCP aqui com relação aos outros fundos de logística, que eles pegaram uma cesta de fundos logísticos aqui, né? O SDIL, GGRC, VILG, LVBI, XPLG, BRCO, HGLG e o XPIN. A gente vê que esses fundos aqui nessa cesta, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, esses fundos aqui têm uma receita de 8,8% aqui, um dividend yield de 8,8%, enquanto que o LGCP 9,29% e o IFIX 9,2%. Então, está um pouquinho acima aqui o dividend yield do LGCP. A vacância física aqui ficou em zero, basicamente, desde junho de 21 até outubro de 21. Em novembro teve um aumento aqui para 1,6, mas diminuiu já para fevereiro ali em 0,5 e desde março está zerada essa evolução aqui da vacância física. Com relação à inadimplência, teve pontualmente aquilo que a gente já viu aqui em maio, tá? Mas basicamente zerada também desde junho lá de 2021, não passou muito aqui de 1,3% em outubro de 21. E aqui o tipo de multa aqui por percentual da receita, então 3 a 5 vezes o aluguel mensal, 78% da receita, 1 a 3 vezes o aluguel mensal, 3%, e um saldo remanescente aqui de 8%. Isso aqui é interessante porque, dependendo do contrato, você tem isso aqui incluso. Então, caso o inquilino resolva sair daquele seu imóvel, você tem algum tipo de garantia aqui, pelo menos a receber entre 5 vezes aqui o aluguel mensal para você poder reorganizar a casa e conseguir alugar esse imóvel para outro inquilino. E aqui a gente tem 12% de outro. Bom, e aqui os vencimentos dos contratos, né? Então, o cronograma de vencimento dos contratos em até 12 meses sofreu uma redução de 5,9% aqui, né? Pontos percentuais comparado ao mês anterior, como a gente já tinha visto lá no comentário do gestor. E em 2022 eles negociaram 10.300 metros quadrados da BL, resultando aí em 4 renovações e uma nova locação, que é a expansão de um cliente ativo no portfólio há mais de 7 anos, e precisou de mais área para aumentar a sua posição. Então, a gente vê os vencimentos aqui acima de 48 meses, 18,05%, de 37 a 48, 9,03%,
25 a 36, 8,45%, 13 a 24, 41,49% e até 12 meses, 22,99%. Isso aqui para mim é um ponto de atenção, mas pode ser bom também, porque a depender dos imóveis do fundo, eles conseguem realocar esses imóveis aqui para outros inquilinos, talvez até pagando mais, tá? Independentemente de ter prazos relativamente curtos aqui de vencimento, isso pode ser bom, tá? Porque também você talvez não queira o fundo que tenha contratos atípicos muito longos, porém contratos ruins, tá? Então, é um pouco uma análise que a gente precisa fazer se cabe na carteira ou não, lembrando, não estou recomendando a compra ou venda desse ativo. E aqui é interessante o seguinte, que 82% dos clientes com vencimento em 12 meses estão na carteira há mais de 4 anos, então eles têm renovado esses contratos, né? E 1,5 mês aqui foi o prazo médio de relocação de ocupações destratadas desde o início do fundo imobiliário, então eles não ficam muito tempo com esses imóveis vagos, têm uma rotatividade grande e, além disso, eles têm uma porcentagem bem grande aqui, um percentual bem grande dos inquilinos aqui que estão há mais de 4 anos lá, apesar de ter esses contratos um pouco mais curtos. Bom, e a distribuição geográfica aqui desses imóveis aqui, né, por ABL, tá? Então, log Contagem por ABL 21,8%, log Goiânia 29,1%, log Viana 26,5%, Gaiole 14,5% e Rio Campo Grande 8,1%, enquanto que o recebimento por mês aqui, Contagem representa 17,4%, Goiânia 29,5%, Viana 28,8%, Gaiole 8,5% e Campo Grande aqui 15,7%. Aqui a gente vê os estados em que esse fundo tem imóveis, tá? Então, em Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, são imóveis em vários estados diferentes aqui, que é interessante porque dá uma certa diversificação geográfica para a gente que investe nesse fundo. Bom, e a correção dos contratos aqui via GPM 2%, o foco mesmo é IPCA 98%, o mês de reajuste, primeiro quadrimestre aqui do ano é o foco também, né? Então, 10% em janeiro, 13 em fevereiro, 15 em março, 24 em abril. Depois tem um pouco mais aqui distribuído ao longo do ano, com exceção de agosto aqui, nenhum dos outros meses tem mais de 10% da receita aqui sendo reajustado. Aqui com relação aos locatários e o mercado, então o portfólio do fundo é composto por uma base diversificada de locatários com diversos setores de atuação. Os 5 maiores clientes representam 36% da ABL do fundo. Um deles é um BTS no ramo farmacêutico e os demais estão presentes predominantemente nos setores de alimentos e bebidas, e-commerce e logística. Isso é interessante porque não tem uma concentração muito grande aqui da ABL do fundo em determinados clientes, tá? Então, aqueles clientes com dedicação exclusiva ao e-commerce representam 13% do portfólio e, além disso, eles têm os clientes que possuem operações ligadas indiretamente ao crescimento do comércio eletrônico, que representam aí 56% da carteira. Então, tem uma concentração um pouquinho maior aqui em operações ligadas indiretamente ao crescimento do comércio eletrônico. Bom, aqui a gente tem um detalhamento um pouco maior aqui do setor de atuação dos locatários por percentual da BL. Então, aqui farmacêutico 28% é o maior, alimentos e bebidas 19%, logística 13%, transporte 8,9%, e-commerce 13,3% e outros 15,7%. Aqui, como a gente viu, dedicação exclusiva ao e-commerce 13% e 56% indiretamente. Aqui um comparativo da vacância dos estados versus a vacância do LGCP. Então, em São Paulo, a LGCP tem uma vacância menor do que no estado de São Paulo, que é 7% aqui o LGCP e 13% o estado. 0% de vacância no Rio, contra 18% no Rio. 0 também em Minas Gerais, 2% lá vacância normal. Em Goiás é 0 também. E 8% aqui de vacância nos estados aqui, enquanto que o LGCP tem 0%. Então, aqui o portfólio imobiliário são 5 estados, 2 regiões diferentes, 80 mil metros quadrados de ABL, 59 clientes ativos e 23 galpões modulares. É bem variado esse fundo aqui, são várias coisas diferentes que eles têm, tá? Tem algumas vantagens deles aqui, portaria blindada, operação modular e flexível, diversificação geográfica, um pé direito diferenciado até 12 metros e uma base de apoio aqui com edificações como restaurante, portaria, serviço de jardinagem, limpeza e manutenção. Aqui os imóveis em si, então, alguns serviços que a gente tem lá em Contagem, Minas Gerais, uma portaria com guarita, vigilância, restaurante, vestiário, subestação, enfim, várias coisas aqui.
58 mil metros quadrados de ABL, o fundo detém 30% desse imóvel, foi adquirido em 2019. Esse imóvel foi concluído lá em fevereiro de 2011. São 6 galpões, 16 módulos, 10 clientes diferentes, não tem nada de vacância. Aqui em Goiânia, Goiás, certo? Então também uma portaria com guarita, enfim, são vários serviços diferentes que esse fundo tem como vantagem aqui nesse imóvel. 78 mil metros quadrados, também 30% de participação do fundo, foi adquirido em 2019 também. A conclusão do imóvel também foi em 2019. São 9 galpões, 40 módulos, 27 clientes diferentes. Aqui a vacância é 0%. Aqui em Viana, no Espírito Santo, também aqui os serviços basicamente os mesmos, certo? 60.987 metros quadrados, tem um pouquinho a mais aqui, 35% do fundo, adquirido lá em 2019. A conclusão desse imóvel foi feita em setembro de 2014, são 4 galpões, 21 módulos diferentes, 10 clientes, 0% de vacância. Gaiolha aqui em São Paulo, os serviços que esse imóvel tem, fica na cidade de Guarulhos, tá? 32 mil metros quadrados, 19% aqui do fundo, foi adquirido no ano de 2020, finalzinho de 2020. A conclusão do imóvel foi feita lá em março de 2012. São 2 galpões, 15 módulos, 5 clientes diferentes e a vacância é 0 também. E o Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, aqui os serviços que a gente tem nesse imóvel, 53 mil metros quadrados de ABL total, 22% do fundo, adquirido em 2020. Conclusão do imóvel foi lá em março de 2020. 2 galpões, 18 módulos, 7 clientes e uma vacância de 0% aqui. Bom, e esse foi o vídeo sobre o LG CP11, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo para ajudar no nosso trabalho aqui. Também assina o canal para não perder os próximos vídeos, eu espero que sejam do seu interesse. E caso você queira continuar assistindo os vídeos aqui no canal, vou deixar nessa tela final aqui o último vídeo que a gente publicou para você continuar consumindo esse tipo de conteúdo. Por hoje é só, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!